Olá, sabe? É impressionante parar para pensar que os maiores segredos do nosso planeta muitas vezes estão ali, escondidos debaixo d'água. De criaturas que parecem saídas de um filme a cidades inteiras perdidas, o fundo do mar guarda histórias que, olha, desafiam a nossa imaginação. Parece loucura, né? Uma coisa meio impossível. Mas essa é só uma das descobertas inacreditáveis que já foram feitas por aí. Segura a curiosidade, porque a resposta para essa pergunta é, no mínimo, surpreendente. Então, tá tudo pronto? Nossa expedição por essas maravilhas submersas está começando agora. Vamos juntos explorar o que o tempo e a água tentaram esconder da gente. Nossa primeira parada é lá na costa da Cornualha, no Reino Unido. Pensa só. Um grupo de mergulhadores estava numa expedição para documentar a vida marinha, esperando talvez encontrar uns tubarões. Mas o que eles viram foi algo numa escala completamente diferente. Imagina a cena. Os mergulhadores estão lá, tranquilos, analisando umas algas e, de repente, dão de cara com isso, uma água viva maior que um ser humano. É uma visão que simplesmente quebra qualquer expectativa do que a gente acha que pode encontrar no oceano. 1 metro de diâmetro. É uma escala impressionante, né? Mas olha que curioso. Apesar do tamanho todo, essa espécie não é uma grande ameaça. A picada dela é bem leve, serve mais para atordoar os bichinhos que ela come. Ok, agora a gente sai do Reino Unido, cruza o oceano e troca a água salgada pela água doce, porque nossa busca por gigantes nos trouxe direto para o Brasil. No coração do país, numa região famosa pelas águas super transparentes, um cinegrafista teve um encontro que, sinceramente, poucos teriam coragem de encarar. 7 metros de comprimento e pesando uns 90 quilos. Esse era o tamanho da sucuri verde que o Bartolomeu Bovo encontrou. E o mais incrível é que esse é um dos únicos lugares na América do Sul onde dá para ver sucuris em águas tão claras assim, o que torna o registro ainda mais espetacular. E essa foi a reação dele. Mesmo sendo um cara acostumado a filmar tubarões, ele ficou maravilhado. A sucuri não foi nem um pouco agressiva, pelo contrário, parecia curiosa, sabe? Chegou pertinho da câmera para ver o que era. É a prova de que a natureza sempre guarda umas surpresas pra gente. Bom, a gente já viu maravilhas vivas do oceano, agora vamos mergulhar nos segredos que a humanidade deixou para trás. Porque o fundo do mar não é só um habitat, ele é também o maior museu do mundo, guardando fortunas perdidas que alimentam lendas há séculos. E essa história começou totalmente por acaso. Foi em 2015. Depois de uma tempestade daquelas que revira tudo no fundo do mar, o mergulhador viu uma coisinha brilhando. Ele achou que era lixo, uma embalagem, sabe? Mas quando chegou perto, viu que era uma moeda de ouro com inscrições em árabe. E não era só uma, não. No total, foram mais de 2.000 moedas de ouro puro, de 24 quilates. Esse tesouro, de 1000 anos atrás, conta uma história fascinante sobre o comércio da época. Para ter uma ideia, uma única moeda daquelas pagava quase um mês de salário de um soldado. Agora, a gente vai para a história do que é chamado de Santo Graal dos Naufrágios. O galeão espanhol San José. Ele afundou em 1708, numa batalha contra os britânicos, e ficou escondido por séculos, virando praticamente uma lenda. 20 bilhões de dólares. É uma cifra que a gente mal consegue processar, né? Essa é a estimativa do valor do tesouro a bordo. Uma carga absurda de ouro, prata e joias. A descoberta dele em 2015 foi um marco, confirmada por fotos dos canhões de bronze, que tinham uns detalhes únicos de golfinhos. Olha só que interessante. As duas descobertas são incríveis, mas mostram como o oceano revela seus segredos de jeitos bem diferentes, né? De um lado, um tesouro histórico que apareceu do nada, por acaso, dando pra gente uma janela pro passado. Do outro, uma fortuna lendária, encontrada depois de uma busca planejada com um valor astronômico. Para fechar a nossa jornada com chave de ouro, agora a gente vai explorar mundos inteiros que desafiam a lógica. Lugares que a gente pensa não deveriam existir debaixo d'água, mas existem. Então, lembra daquela pergunta lá do comecinho sobre um rio debaixo d'água? Chegou a hora da resposta. E para isso, a gente vai até o México, num lugar chamado Cenote Angelita, onde os mergulhadores encontram um fenômeno que parece ter saído de um sonho, de tão surreal. A explicação não é mágica, é ciência pura. E é fantástica. Basicamente, uma camada de sulfeto de hidrogênio que vem da água salgada lá do fundo é mais densa e não se mistura com a água doce que está em cima. O resultado? Essa paisagem fantasmagórica que parece um rio mesmo, com troncos de árvore que formam uma floresta mística submersa. E o nosso destino final,
Esse é de tirar o fôlego. Uma descoberta que não foi perdida para o tempo, mas que foi deliberadamente submersa. É a Lion City, ou a Atlântida chinesa. Só que essa não é um mito, é um fato histórico impressionante. A história dessa cidade é fascinante. Pensa bem, Lion City foi um centro super importante por séculos. Aí, em 1959, o governo chinês decidiu inundar toda a área para construir uma usina hidrelétrica. A cidade foi esquecida por décadas, até ser redescoberta quase intacta. A água acabou protegendo ela do sol, da chuva e do vento, preservando a arquitetura milenar. E assim, a nossa jornada por essas descobertas incríveis vai chegando ao fim. Nós vimos criaturas, tesouros e mundos inteiros que estavam ali escondidos bem debaixo da superfície. Olha só tudo que a gente viu. Foi uma viagem e tanto, né? A diversidade do que o oceano esconde é simplesmente impressionante. Vimos seres vivos gigantescos, fortunas que reescrevem a história, paisagens que parecem impossíveis e até cidades inteiras que ficaram congeladas no tempo. E isso tudo leva a gente a pensar, né? A maior parte dos nossos oceanos a gente nem conhece ainda. Se essas maravilhas todas já foram reveladas, o que mais ainda está lá fora esperando para ser descoberto? Fica a pergunta no ar. O que será que a gente vai encontrar a seguir?